Bora lá, gente. Então, deixa eu contar para vocês quem que tá aqui conosco hoje. Primeiramente, quero apresentar o Felipe. Né, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Felipe é o CEO aqui da empresa e do podcast também, viu, gente? E deixa eu também me apresentar. Eu sou o William, apresentador aqui do podcast. Seja bem-vindo, viu, gente? Vem participar conosco. Vamos mais uma vez aqui para mais um podcast e você é bem-vindo e interage com a gente também. E hoje a gente tem aqui, né, Felipe, dois convidados muito legais. Grandes amigos meus. Olha aí, viu? Olha só. Nós temos aqui o Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo. E também temos conosco o Cristiano. E aí, Cristiano, como é que tá, mano? Tudo bem? Certo, galera. Olha só, hoje então nós vamos conversar sobre jiu-jitsu, é isso aí. E o nome, né, do projeto é Jiu-Jitsu for Jesus. Olha isso, a gente fala inglês aqui também, viu? Se você precisar, a gente fala, não tem problema. Falamos em espanhol, se precisar, a gente dá um jeito, né, Felipe? É isso aí, desenrolamos. Nós desenrolamos aqui. Gente, primeiramente, quem é o Rogério? Me chamo Rogério Zabala. Olha aí, eu acho que esse sobrenome é conhecido, né? Bastante. Bastante. Tenho 48 anos, né? Sou cristão, Que barbeiro, benção. Que pai legal. de família, avô e praticante de jiu-jitsu, né? E a gente resolveu embarcar nesse esporte aí como ferramenta de transformação social, né? Agregando o nosso carro-chefe, que é Jesus Cristo. Que benção. Show. Então a gente vê Isso é importante. para esse tempo que a gente está vivendo, o investimento, né, na comunidade, as comunidades carentes, é de grande valia, né? O esporte relacionado à palavra de Deus, né? A palavra do Senhor Jesus, que para mim teve total fundamento na transformação da minha vida, né? Eu fui dependente químico 23 anos, né? Isso eu não tinha contado. Legal, importante né? contar. Eu sou um milagre, né? Eu pergunto para as pessoas: tu já ouviu falar de milagres? Sim. Tu tá vendo um milagre, né? Eu sou fruto de um milagre. Eu fui liberto, né? Através de uma oração dentro de casa, né? E já fazem 15 anos que não uso mais droga. Meu Deus, que Para a glória de Deus, né? É isso aí. E sou morador, né, de um bairro carente, né? Muito violento, de Caxias do Sul, da zona sul de Caxias. Fazem 40 anos que eu moro lá e 48 anos que eu moro na região lá. Então eu conheço muito bem, fui líder comunitário, sabe? Por grandes períodos lá do bairro e tal, e conheço, né, todo mundo lá. Conheço a necessidade da escola e a ideia é de a gente investir lá no bairro e levar esse braço desse projeto que já tem 21 anos, né? Levar para a comunidade, né? E Rogério, deixa eu te perguntar o seguinte, como que você conheceu Jesus? Ele foi antes do jiu-jitsu ou foi depois? Foi junto. Junto? Foi junto, Através do projeto? Não, porque aonde eu comecei a congregar, esse projeto tem 21 anos. Esse projeto era dentro da igreja que eu comecei a congregar. E daí a gente muda os hábitos, muda as pessoas, Sim. né? E quer investir na vida, né? Tá com pessoas saudáveis, né? E foi onde eu conheci o jiu-jitsu. Daí tive um período de treino, casei, parei de treinar, mas a gente sabe que tudo que é aquilo pra gente cumprir não tem como dar volta, né? Não tem como fugir, Já tinha acendido aquela chaminha no coração. E entendo que é meu chamado, né? Sim. É meu chamado, né? Estar dentro da minha... como é que eu posso falar? Tu só vai entender da dor, saber de dor, se tu sentir a dor, né? Então eu entendo as dores lá de onde eu moro, da molecada que tem lá, né? Jesus quando veio na Terra, ele veio fazer isso, né? Sentir o que nós sentimos, né? Para ele poder interceder por nós lá no Pai, lá ele tem propriedade para dizer, Pai, eu sei o que eles estão passando, porque eu já fui lá e me fiz homem para entender o que eles passam. E nada melhor do que você sentir na pele, né? O que tem uma estatística lá de onde eu moro, sabe, que eu perdi boa parte dos meus amigos já da criminalidade, né? Foram mortos. Os filhos dos meus amigos já morreram e tá morrendo agora uma outra geração. E cada vez mais cedo, 12, 13, 14, 16 anos. Então, é algo que tem que ser feito, né? E Deus te chamou e te escolheu para isso, né, mano? É um chamado que Deus tem na tua vida. E a gente tem uma equipe forte, meu professor aí também. Olha, né? o professor aí. Apresenta ele então. Apresenta para nós aí então, Rogério. Cristiano Cabral. Bem, boa tarde, pessoal. Me chamo Cristiano Cabral, 34 anos, casado. Caxiense ou não? Caxiense. Olha aí. Torcedor do Juventude, né? Olha aí. Com 2 filhos.
e praticante de arte marcial há quase 10 anos, né? E eu conheci o jiu-jitsu em Rondônia quando nossa família estava trabalhando com a Jocum de Porto Velho. E a gente foi fazer uma palestra sobre exploração, contra exploração infantil, né? 18 de maio. E foi dentro de um tatame, lá de um projeto chamado Curumim Guarani. E eu cheguei lá e aquilo brilhou meus olhos, aquelas crianças, né? Ribeirinhos, crianças da comunidade também. E a partir dali eu entrei no tatame, comecei a treinar, isso em 2017. E quando eu retornei para Caxias, né, conheci o projeto Jiu-Jitsu for Jesus, minha irmã treinava ali, meu irmão, alguns amigos, e comecei a treinar ali, continuar minha carreira no Jiu-Jitsu, né? Hoje sou um faixa preta de Jiu-Jitsu, responsável pela parte Kids, né, das nossas crianças. Estamos aí, né, para somar e tentar alcançar essa criançada, né, para Jesus, que elas são a igreja do hoje, né? E elas precisam ouvir hoje sobre verdade. Jesus. Isso aí. E através delas, né, às vezes muitas famílias vão ser alcançadas, né? E no momento que vocês conseguem chegar até as crianças, elas vão comentar com os pais. Elas vão falar desse mundo do jiu-jitsu e propriamente dito e de Jesus ao mesmo tempo, né? Que bom, gente. Parabéns pelo projeto e pode ter certeza que Deus está nesse negócio. Amém. Deus está nesse negócio. E uma pergunta que eu queria te fazer, Cristiano, é o seguinte: você conheceu Jesus ao longo da sua vida ou você já, quando nasceu, seus pais eram cristãos? Eu fui o primeiro cristão na família. Da família. Aham. Eu tinha um tio meu que conheceu Jesus e ele me falou de Jesus. Mas aos 15 anos de idade eu estudei no Cristóvão de Mendonça e eu tinha colegas que eram filhos do pastor. E nós andávamos de skate na cidade. E um dia eles falaram, a gente é filho de pastor. Eu falei, eu não acredito nisso, cara, porque cristão não pode andar de skate, né? E aí eu fui indo na igreja com a ideia só de aprender a tocar violão. E até que Jesus me chacoalhou, né, um dia. E eu me converti ali com 16 anos de idade. Fui o primeiro cristão da família, né? Meus pais não são cristãos. E depois minha irmã veio a se converter, né? E agora meu irmão está na igreja também, né? Então a gente é uma nova geração, né? Sou casado, né? Minha esposa é uruguaia. Então, olha aí. A Jocum proporciona isso, né? Vantagens da Jocum, galera. Abre os horizontes, né? E ela se converteu com 11 anos, minha esposa, né? Então, a gente se converteu cedo, vamos dizer assim, né? A gente conheceu Jesus cedo, então a gente entende a importância, né, dessa molecada, né? Conhecer Jesus na adolescência, porque eu acredito que é a melhor fase, né? É a melhor fase. Né? Para projetar a vida, né? Para ter um norte na vida ali, né? Legal. E aí, Felipe? Cara, o que eu gostaria de te perguntar, cara? Já que a gente tá no contexto de jiu-jitsu, como que tu pode passar para nós, assim, a aceitação, né, dos pais em relação às crianças? É tranquilo? Vem por conta porque a criança vem meio sem noção, de fato, o que seria o jiu-jitsu. O pai já tem uma noção um pouquinho mais avançada. Consegue falar para nós um pouquinho a respeito disso? Bom, assim, a gente tem meio que um lema, né, que é aprender brincando. Isso. Então as crianças, elas chegam no tatame muitas vezes porque brigaram na escola e o pai quer que ela tenha um comportamento, ou a criança apanhou na escola e o pai diz, não, eu quero que tu ensine minha criança a se defender. E eles vão vendo que o jiu-jitsu, na verdade, ela é uma transformação que vai deixando a criança mais segura, porque ela vai aprender a perder, vai aprender a ganhar. Legal. Ela vai aprender a pedir com licença para entrar, vai ter que estar com o kimono dela alinhado, vai ter que estar com as suas unhas cortadas, não dá para vir com o pé sujo. Então a gente vai trabalhando várias esferas, né? E é muito importante, né, que quando a criança ela chega no tatame, ela vê que ela tem outras crianças da idade dela e ela vai conhecendo ali, né, o projeto, ela vai indo na aula, vai aprendendo. E a gente faz uma conexão junto com a escola, né? Eu sempre gosto de conhecer os diretores dos alunos, então a gente fala com os diretores, como é que tá aquele aluno. Olha que legal. Eu tenho um exemplo de um aluno meu, né, Nicolas Cavaleiro, até pode falar o nome dele, porque ele é um exemplo. Ele era um aluno que tomava muita ata na escola, muito irresponsável, e ele começou a treinar comigo ali em Galópolis, e ele ficou treinando, e talentoso, assim, né? Eu posso dizer que é um Neymar do jiu-jitsu, né? Porque é um menino muito talentoso. E o que aconteceu? Começou a treinar, e para trocar de faixa, você tem que ter um comportamento dentro do tatame, você tem que ter pontualidade, assiduidade, você tem que ter uma nota escolar boa. O histórico escolar, ele influencia histórico, muito. Né? E também o comportamento em casa. Esse menino chegou e ele começou a ir muito bem nos campeonatos, tudo. E a mãe me chamou, disse assim, meu filho foi transformado, porque ele saiu de tomar ata da escola
para ir para as Olimpíadas de Matemática representando a escola. Cara, e já levando Então, Jesus, com já certeza. levando Jesus. Então, assim, a gente vê Meu que Deus. esse Meu Deus. é um dos alunos, né, que eu estou citando, né? Meu Deus. Então, a gente vê, assim, muitos alunos também sem pais, né, poder chegar e Uhum. chamar a gente de pai. Professor, Meu para mim, tu é um Deus. pai, né? Professor, então, isso é algo que nos motiva, né, deixa a gente alegre saber que a nossa doação dentro do tatame, ela é uma pequena semente, né? Sim. Então, eu sempre digo para eles, né? Eu não vejo vocês como faixa branca ou faixa amarela, eu vejo vocês como faixa preta, mas não no tatame, na vida, né? Uhum. Eu vejo vocês com família, com uma profissão, vocês dando certo, né? E vocês estão no caminho certo. Então, eu digo assim, ó, desde crianças com TDAH, que hoje, né, a gente tem esse quadro, com autismo, Uhum. com síndrome de Down, nós temos alunos Isso eu ia com perguntar, cara, a essas respeito deficiências. das deficiências. E nós temos um aluno, Márcio, depois até tem um vídeo bacana, uma luta que eu fiz com ele no campeonato, que ele, há 9 meses atrás, ele não sabia dar uma cambalhota. Olha aí, cara. E ele lutou comigo, né, no campeonato que a gente tem, e ganhou a primeira medalha. Então, assim, a autoestima. E a gente vê que o jiu-jitsu vai transformando o aluno, vai dando capacidade para eles, né? Incluindo, né? E eles vão sendo amados dentro desse processo, né? Assim como Jesus fez, né? Amou os diferentes, né? E é muito bacana, né? A gente é muito feliz com o que faz. Né? Projetão. Coisa de Deus. Eu vou fazer uma pergunta que vale para vocês dois, mas né, um responde depois o outro. Eu vou começar contigo, Rogério. Nesse teu período que você está, nesse mundo aí do social e do jiu-jitsu junto, houve alguma situação aonde você se deparou que você talvez se tivesse um quartinho, ou não sei se daqui a pouco você fez ou não, mas que as lágrimas elas quase vieram, ou talvez de fato vieram? Ou vieram em excesso. Ou vieram em excesso? Só de pensar eu já choro. Cara, chora. Chora que a gente chora junto. É isso aí. Não, digamos que é diário, sabe? É diário. Aham. Como a gente estava falando antes ali, tem muita realidade que, mesmo a gente estando dentro de uma esfera da sociedade que não é vista, às vezes choca a gente, sabe? Sempre tem uma novidade que não é uma novidade agradável, sabe? Não tem como não se sensibilizar. É bem forte. Eu acredito. Eu acredito que quando tu lida com esse mundo social e tu se depara com a situação que as pessoas se encontram, não tem ser humano que não sinta, né? E claro que existe aqueles também que Sim. estão com o coração já voltado para outras coisas que não estão nem aí. Mas quem tem a sensibilidade do ser humano, já que aquela essência do ser humano, não tem como, acho que a gente não chorar e não se sensibilizar com isso. E às vezes é até por uma emoção, assim, né? Digo de gratidão, né? Também? Tipo, na última aula eu tava falando com a menina lá, pequena, ela deve ter... Não, ela tem 10 anos, né? E daí eu dizendo, são 6 irmãos, mano. 6 irmãos. Boa parte da família acolhido, né? Eu digo, a gente tem uma família, tem um teto, né? Tem uma comidinha quente. Tem aquele... Na simplicidade do lar tem aquele amor, né? Tanto jovem, tanta menina tão frágil, né? Abuso, pedofilia, violência, na mesmo verdade, dentro não de é casa. só o jiu-jitsu que a gente vai tratar, né? Não, mano, não, jiu-jitsu é só um detalhe, né? mano, é só um detalhe, sabe? E não é nada mais que o natural, né? Ser uma pessoa de verdade, ser uma pessoa que encosta, cola junto de verdade, né? Um abraço, um aperto de mão, continua, que joia, né? Não desiste, tamo junto. Eu tô me programando, né? É um plano, não sei se vai dar certo, né? Amanhã pertence a Deus, mas temos o Pulga lá, né? Ele tá acolhido, parece que faz 10... quase 10 anos. Quase 10 anos. Caramba. Se a gente fosse falar, sabe? Mas eu vou abrir um pouco. A família dele trabalhava na zona rural, Santa Lúcia do Piauí, para pessoas multimilionárias. Granjeiro, né? Sim. Moranguinho, sei lá o que era, sei lá, né? Hortifruti. E acredito que em situação deplorável. E cai no Conselho Tutelar, eles acolhem. E a vida dele foi acolhida. E ele tem 16 anos. Eu falei para ele, essa é a ideia desse projeto que a gente vai expandir através do Jiu-Jitsu for Jesus lá para minha comunidade, que é onde a gente quer construir esse espaço. Sim. Que a parte de baixo vai ser uma cozinha, né, um espaço de convivência. Eu quero fazer 2 quartos lá. Né? E eu tenho meu filho mais novo, Miguel. O Miguel queria que eu adotasse uma criança, né? A gente não tem mais filhos e tal, né? Decidiu não ter mais filhos, mas a minha esposa como é que eu digo? A gente tem um acordo para adotar um ainda, sabe? Uns
Eu quero uns, né? Alguns. Coração. Eu gosto de casa cheia, né? E o Evair um dia, assim, porque quando eles fazem 18 anos, o município, eles relocam eles, tipo, uma comunidade, onde eles vão ter uns meses lá de aluguel, né? Só que daí lá eles já vão estar trabalhando e já começa uma vida onde eles não vão estar assistidos. Que daí eles vão ter toda a liberdade. E a gente acredita que isso não é bom, porque eles ficam durante, que nem o Adair, né? Adair ele vai fechar, que eu acho, com 12 anos de acolhimento. Imagina? 12 anos vivendo no coletivo de uma casa lar, mudando os tios, mudando as tias, sabe? E ele é um moleque, mano, assim, que, olha, te dizer, exemplar. Educado, honesto, correto, sabe? Nota 1000. E eu disse, mano, vou te adotar quando fizer 18 anos. Né? Daí eu disse para ele, mano, a gente tá com o projeto aí de construir um espaço lá e na parte de baixo eu quero fazer 2 quartos, sabe? Como gente envolvido com missionário sempre né? Precisa. Poder hospedar, né, mano? Sim. Poder as portas tá abertas e poder hospedar. Então a ideia é trazer ele pro meio para ficar, né, familiarizado, e a gente acredita que é um futuro grande instrutor de jiu-jitsu. Ele gosta muito da arte marcial, né? Ele pratica o Muay Thai também desde cedo, né? Então, para poder estar junto, né? Porque a gente cria um vínculo familiar ali de afeto, né? E poder tá se ajudando, tá cuidando para encaminhar para a vida, né? Dar dignidade, Dar né? dignidade, é. Que bom. E aí, Cristiano? A pergunta, né, que o William fez, né? Eu lembrei de uma situação quando eu estava em Rondônia, né? Onde nós chegamos na aula e o professor Torres, né? O professor de Taekwondo, aí tinha Taekwondo e Jiu-Jitsu, né? Dividiu o tatame no meio. E ele perguntou onde estava um aluno, né? E aí a mãe disse, não, eu vendi meu filho. Eita. E a mãe tinha vendido o filho por R$1.000, né? E aí aquela vez eu fiquei pensando assim, nossa, eu imaginei que isso não existisse no Brasil, né? Mas nós passamos 3 anos em Rondônia, na região amazônica, ali trabalhando com indígenas, com povos, ribeirinhos. Muito comum. Isso é muito comum, né? Puxa E vida. isso é algo assim, uma vez a mãe trocou uma filha para uma casa, pro garimpo. Então uma realidade assim que nos doía muito, né? E tinha um projeto em paralelo, que era o Projeto Marias, que era para atender as meninas da comunidade, né? Sei. Tentar ensinar essas meninas a como pintar uma unha, como abrir o salão de beleza, tinha algumas coisas assim. Eu era motorista dessa Kombi, né, que buscava as meninas em toda a casa, né, em todas as casas, né, era um ramal assim que a gente chamava, na estrada de chão, pegava a Kombi, buscava, depois levava. E então são situações que a gente vê assim que são muito perto da gente, né? Às vezes a gente se comove, né, com essas situações, mas quando a gente sente, nosso coração ele sente compaixão, né, pra gente dar uma resposta. E eu lembro que não tinha como objetivo ser um instrutor de jiu-jitsu, um professor, mas a possibilidade abriu e eu agarrei com as 2 mãos e disse, não, eu vou fazer disso como uma vocação para minha vida, né? Então a gente vê hoje aonde a gente está em Caxias do Sul, com 180 alunos, né? Adultos, crianças, a gente trabalha com adolescentes de casa lar, nós assistimos o CASE ali também com alguns menores infratores, a gente tem campeonato, a gente tem várias ações na cidade, né, que a gente faz, porque Caxias do Sul parece ser uma cidade assim que já não precisa de nada, mas quando a gente entra nas periferias, nas Isso, lá na comunidades, comunidade a gente vê a a necessidade gente sabe de fato, que Caxias tem muita necessidade. Então a gente atende o pessoal ali da comunidade ali acima do Burgo, né? Então o pessoal vem ali para treinar muitas vezes, tem a parceria com o futebol. Então assim tem muito trabalho para ser feito, né? E a gente quer ser uma resposta não somente nas redes sociais, né? Não somente naquilo que a gente muitas vezes compartilhar algo, mas a gente quer que a nossa vida venha a ser uma resposta para essas crianças, né? Esses jovens. Ser um socorro, né? Isso. A gente percebe que nesse mundo que a gente vive hoje, cada vez mais violência, né? Cada vez mais coisas ruins. Então a gente percebe que por dentro as crianças elas clamam, elas gritam por socorro. E às vezes o jiu-jitsu chega de uma forma que é um alento para eles, né? E junto com isso trazendo Jesus é um negócio muito de Deus. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. É importante a gente falar, não é? A gente não tá aqui para comover ninguém, né, William? A gente está aqui para trazer a realidade. Então, É a realidade. E através disso que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir passar para quem estiver nos assistindo, de fato, o que acontece, né? Uma coisa que por a gente estar envolvido no social desde sempre,
a gente percebe muito é a falta de alimento, né? A falta de aquelas crianças talvez vêm para o projeto contando com o lanche que é servido. Possivelmente vai ter isso também, né, Zabal? Eu digo assim, Caxias do Sul não tem favela. Não tem favela. Mas o caos social, assim, né, na dignidade da alimentação é grande. Tu traz É bastante grande. Isso devido daí vem vários problemas. Até esse espaço a gente já entendeu que não vai ser só trabalhado com a criança, né? Tu trata da criança, mas a família está doente, né? O pai é alcoólatra, a mãe é depressiva. Tem várias pessoas que não usam droga, não usam álcool, mas estão afundadas em medicamento, né? Não sai de dentro de casa. É isso aí. Eu atendo a escolinha do bairro, né? Eu sou padrinho da escolinha como barbeiro, né? Periodicamente eu vou lá cortar cabelo de criança lá. Conheci ele assim, cara. E assim é uma realidade, né? Que é triste. A escolinha municipal, ela não tem obrigação de dar banho nas crianças no final do dia. Mas tem crianças que tomam banho para ir para casa limpa e no outro dia elas retornam da pior maneira que tu imagina. Sabe? Então, a alimentação é só ali, o banho é só ali. Sabe? É triste porque, que nem o professor e o Cristiano falou, é uma realidade que não é vista, sabe? Não é enxergada. Fica de comunidade na comunidade, né? Quando teve uma situação que eu participei de uma audiência pública na prefeitura, quando eu era líder comunitário, né? Houve um tiroteio no bairro, 12:30, horário do pessoal indo para a escola. Daí uma senhora, né, de dentro do poder público, disse: mas isso, tem certeza disso? Eu digo: tenho certeza, sim, senhora. Daí foi onde eu falei isso, faz mais de 10 anos, meu irmão. Mais de 10 anos. Né? Que é uma realidade onde as pessoas que vivem dentro de 4 paredes não vê. Né? Eu falo isso da minha comunidade. Caxias é muito grande, sabe? E não é... As pessoas veem como estrutural, né? Para estar em vulnerabilidade tem que ser favela, estilo morro. Não é, não. Né? Tem muitos bairros assim que tu olha, aparentemente não são tão humildes assim, mas é bem triste, a realidade é bem triste. De fato, o que acontece com as pessoas Meu Deus. Como que a tua família lida com essa questão? Minha esposa, né? Eu sou filho único, né? Eu perdi minha mãe há 2 anos. A minha esposa abraça a causa junto, está se formando em educação física. A ideia é de a gente caminhar junto, né? Sim. Caminhar junto e atender, por a gente ter esse vínculo aí com os missionários, com a Jocum, né? É o nosso mestre, o Roberto dos Reis. Não é só o esporte, não é só tratar a criança, né? Onde eu congrego também, a gente tem esse vínculo de abraçar a causa, sabe? Não é abraçar as crianças, é abraçar a família, né? Sabe que agora tu falou onde você congrega de abraçar as pessoas, tudo. Eu vi um vídeo uma vez do pastor Júnior, que ele pegou uma moradora de rua. Não sei se você conhece ela, mas ela era loira. Sim. E eu vi o acompanhamento que ele colocou. Mari, exatamente. Ela mora lá em Santa Catarina. Eu vi ele colocou nas redes sociais o processo. Isso é espetacular. Tu vê, eu conheci eles através de uma visita. Olha aí. Na Rio Branco. Fui eu e o pastor Rudimar, a gente foi levar uma cesta básica numa outra igreja, rolou um evento, arrecadaram comida, eles tinham a casa de acolhimento feminino na Rio Branco, dos Capuchinhos. E daí eu fui lá ajudar a levar a cesta básica, né, e tal, conheci a Carol. E, fui fisgado, mano, não teve. Já vai fazer 10 anos. 10 anos que eu me relaciono com eles, a gente acompanhou as 3 etapas de casalar, de casa de acolhimento feminino, né, e a gente fazia eventos para morador de rua, um mundaréu de coisa. Teve uma situação que a gente fez uma ceia de Natal na rua. Foi muito massa. Vários moradores de... Sabe? Foi bacana. Da Mari, conheci várias que tiveram uma transformação, sabe? Se a gente for por número, né? Às vezes frustra. Sim. É uma escolha pessoal também permanecer. Isso é verdade. Mas a gente sabe que existe oportunidade, existe projetos, espaço que nesse que vocês estão de parabéns aí, né? Obrigado. Que através de lentes, de câmera, de microfone, desse espaço, as realidades chegam até mais pessoas, né? É verdade. Os pontos positivos das redes sociais, né? Usado de maneira
saudável, né? E a gente acredita que dá certo e se um for mudado, para nós já é lucro, imagina para Deus, né? Imagina, é verdade. Já valeu a pena Já tudo, valeu né? a pena. Festa no Verdade. céu, né? É verdade. Festa no céu. Cristiano, eu não vou te fazer a mesma pergunta porque você já relatou que a tua esposa te acompanha, né? Vocês vivem nesse mundo, mas chegou algum momento na tua vida em que você pensou em desistir e ela disse não? Eu fiz minha escola de missões em 2013, né? Minha esposa fez em 2011. Nós nos conhecemos no acampamento dentro de Jocum. Depois a gente perdeu o contato, enfim. Nós casamos em 2014, fomos para a Amazônia. E... Uma baita lua de mel. Só um ano, né? Fomos para Amazonas, né? Região ali amazônica. Ficamos lá 3 anos, retornamos. Nós nos cansamos, né? Porque é muita intensidade, né? Sim. A vida do missionário ela é 24 horas. Então, se alguém te ligar 2 da manhã, então, Tem que ir. tem vezes que a gente está no velório de pessoas, tem vezes que a gente está pregando, viajando. Então, é muito dinâmica a nossa vida. Em 2018, nós retornamos para Caxias do Sul com a ideia de não nos envolver um pouco com a Jocum. Decidimos sair da missão, cuidar da nossa casa. Missionário não tem Cuidar. disso, cara. Cuidar da nossa família, descansar. E ficamos ali, né? Ficamos no finalzinho de 18. Aí, em 2019, eu pastoreei uma igreja, fiquei cuidando de uma igreja durante um ano ali, né? Saí para descansar e fui trabalhar, né? E chegou 2019, finalzinho, minha esposa engravidou, né? Nossa primeira filha, tudo. Aí veio a pandemia em 2020, né? E quando nasceu nossa filha em 2020, a gente estava fora da missão, estávamos, né, assim, à parte, trabalhando com igreja, né? Continuando. E aí eu fui levar minha sogra, né? Pro Uruguai, né? Ela veio para nos assistir com a questão do parto, tudo. Levei minha sogra pro Uruguai. Aí meu carro foi guinchado, né? Eu estava um dia atrasado o IPVA do carro, né? Puxa vida. Um dia federal, onde eu nem sabia onde tinha federal, parou, me guinchou o carro, vim guinchar até Caxias, né? Cheguei, aí fiquei pensando, nossa, o que está acontecendo, né? Aí cheguei em Caxias com o carro guinchado, tem alguma coisa na minha vida que está acontecendo, né? Aí cheguei em casa e digo, vou lá falar com o Nilson da Jocum, né? Pedi um conselho. Fui até a Jocum, quando eu tô saindo de casa, o carro não pega. Tive que fazer lá uma ponte, pegou. Cheguei na Jocum, falei com o Nilson, quando o carro foi sair, o carro não pegou. Vou te manter alguma coisa que está acontecendo. Aí quando eu estou voltando da Jocum, né? Que eu morava ali na Todos Alexandrina, ali embaixo, né? Acho que ali é o Nosso Senhor das Graças, né? Kaiser, não, ali é Esplanado. Esplanado, isso. Tava ali. Aí Deus falou claramente comigo, né? Ele disse assim, sou eu que estou te parando. Olha aí. Mas presta atenção, sou eu que estou te parando. Ele disse, chega disso, né? É hora de voltar. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa, digo, nós vamos voltar para Jocum. Ela disse, não vamos. Eu digo, nós vamos voltar. Ela disse, não vamos. Eu digo assim, tu confia em mim? Ela falou, confia. Eu falei, nós vamos voltar. E nós voltamos para Jocum, né? Chegamos lá, aí contactamos nossa família, todas aquelas pessoas que nos apoiavam, tudo. Chegamos na Jocum e minha irmã estava na Jocum, minha irmã tinha se convertido, estava na Jocum, tudo, e eles estavam orando por um projeto de esporte na base, há muitos anos. Meu Deus. Quando chegamos em 2020 ali na Jocum, aí ela disse, você podia fazer alguma coisa de esporte, podia fazer alguma coisa, e foi ali que nós começamos o jiu-jitsu na Jocum, então. Vai fazer 5 anos esse ano, né? Então foi esse parar de Deus na minha vida, na nossa vida, que nós não estávamos andando numa vida de pecado, nada. Né? Sim, a gente estava servindo de outra forma. Nós estávamos cansados, né? Só que Deus foi lá, nos resgatou e disse, não, é um outro propósito, né? Então, a gente tentou fugir, vamos dizer assim, que nem Jonas, né? Deus disse, não, vamos lá, que é isso que a gente tem. Nós estamos com um projeto há 5 anos e tem sido fantástico, né? Porque as nossas crianças, né? Esse Nicolas Cavaleiro é um dos meninos que começou com a gente, tá treinando ainda, né? Então, as nossas crianças hoje, elas pensam em ser missionários. Eles falam, né? Já estou juntando meu dinheirinho para pagar a minha TED, minha escola de missões. Então, eles vão para as campanhas de King's Kids, que são as campanhas de crianças que a gente tem. Então, eles participam disso, né? Eles leem a palavra de Deus, eles estão com a gente. Então, o projeto, ele trouxe vida para a gente de novo. E, através dessa vida, a gente também trouxe uma perspectiva para essas crianças, né? Então, assim, a gente... uma história assim que eu sempre conto, né? Que Deus nos parou, literalmente, né? Nos disse assim, ó, vocês estão indo para o caminho, não é isso que eu quero para vocês, né? Então, compartilhar isso com os irmãos, né? Legal.
Que bom que vocês tiveram a sensibilidade de ouvir, né? E eu conheço pessoas que essa sensibilidade eles não tiveram. Pode barrar o plano de Deus, né? Exatamente, a gente vê que estão só patinando, não saem do mesmo lugar. E através desse sim, surge um novo sim, através da tua vida, né, Zabala? E já deu tudo certo, cara. Conta um pouco pra nós aí, Zabala, como que vai ser daqui pra frente? Por onde que a gente vai startar agora? A respeito da... Da estrutura. Da estrutura. Daquilo que vai ser feito lá. Então, né, morador do bairro lá há 40 anos, né, um dos primeiros moradores. Eu fui morar no bairro e ia buscar água no poço. Água de poço. Caminhava umas 4 quadras. 2 baldes, chegava em casa, dos 2 davam um balde, quase um balde d'água. Sem luz, né, sem saneamento básico, né. E hoje é um bairro, né, conhecido da zona sul de Caxias do Sul, né, o bairro Monte Claro. E todo eu vivi 23 anos dentro desse bairro, né, dentro da contravenção de elites e coisaradas, né, até ser alcançado por Cristo. E depois que foi alcançado por Cristo, Deus é tão maravilhoso que a gente vive todo dia uma novidade de vida, né? E muitas experiências, né? No início da conversão conheci o jiu-jitsu e tal. Nos dias de hoje, né? Conheci o Cristiano, um baita irmãozão, né? Baita professor. O professor Roberto também, né? As pessoas que a gente vem conhecendo. Projeto, né? Eu entendi que eu não deveria ter parado de treinar, mas, né? São escolhas, né? Mas Deus é tão maravilhoso. E nesse terreno onde eu moro, minha mãe é um terreno de esquina. E minha mãe faleceu há 2 anos, como eu tinha comentado antes ali, né? E um dia eu tinha que levar para um advogado os documentos e tal, certidão de óbito, documento da casa. E, sabe aqueles negócios meio de filme, assim, passar na cabeça desde o tempo, assim, que nem eu falei para vocês de água do balde, desde o dia de hoje, todo o tempo que eu vivi na drogadição, na criminalidade, todos os dados que eu falei de eu perder meus amigos, filhos dos meus amigos, agora os netos dos meus amigos, né? Filme. Passou um filme, assim, questão de segundos, sabe? Tudo na cabeça. E o senhor me mostrou 2 kimonos, um bem novinho branco e um muito usado encardido, né? Foi aonde, para encurtar o assunto, eu entendi na prevenção, né? No cuidar daquele que está branco, e quem é que está branco é as crianças. Nossa. Então, a ideia foi, eu ia edificar um espaço, né? A gente sempre pensa no depois, né? Isso, tipo, todo esse planejamento ia andar na contramão. Eu não tenho dinheiro para fazer essa obra, mas creio que Deus está na jogada, sabe? Mas os irmãos, né, apoiando, né? A gente não faz nada sozinho. É uma obra grande, né? E requer recursos, dinheiro, né? Mas tenho fé, a coisa começou a andar. Pra te ter noção, né? Os meus clientes são uma benção, mano. Meus clientes são uma benção. O advogado vai fazer todo o processo para mim, né? Lá na igreja a gente tem um engenheiro, sabe? Tem muitas coisas, muitas respostas já acontecendo. Deus sabe? Preparando tudo. Preparando tudo, Legal. sabe? E a ideia é essa, construir esse espaço, né? Eu, no meu coração, qual que é a ideia? Como o Jiu-Jitsu for Jesus já tem 21 anos, né? A gente já tem muito material. E é levar isso ao poder público, né? E levar que os vereadores venham adotar essa ideia de levar um novo estilo de educação para dentro das nossas escolas. O que é feito de educação física dentro de uma escola? É livre? Não existe. Né? Eu, como tenho 48 anos, no Papa João 23 tinha circuito de atletismo. Tinha cancha de areia para salto em distância, salto em altura, sabe? E o pátio da escola não era tão grande. Hoje em dia as escolas têm grandes estruturas. Lá no bairro tem um mega ginásio lá, sabe? Uma mega estrutura, um pátio bem grande. Não existe educação física. Então, eu acredito, sabe, de levar uma proposta dessa para o Legislativo caxiense, porque já tem muito resultado. Com que seja os países de primeiro mundo, jiu-jitsu é matéria de sala de aula. Os colegas que são fruto do projeto, que moram nos Emirados Árabes, em vários locais, lá é matéria de sala de aula desde a primeira série, sabe? Então E daqui a pouco um aluno desse chega nas Olimpíadas, né? Representando o nosso país, né? Uma das coisas assim que Deus falou comigo, porque a realidade da minha comunidade que eu conheço, tem muita criança que vive uma depressão, né? Eles são mais fortes que a gente. A gente, às vezes, tem um problema meio que, né? Criança é todo dia sorrindo, jogando bola, andando de bicicleta com o pneu furado.
Tem criança lá na rua E de tá tudo casa certo, que né? anda sem o pneu, mano, só com o aro de ferro, Feliz. né? Brincando, puxando uma Verdade. sacolinha de plástico com a linha, Olha sabe? só. E tu vê a alegria. E por trás daquilo não tem felicidade nenhuma. Felicidade deles é aquele convívio ali que eles têm entre eles, dentro de É casa. brincadeira. Sabe? Então, eu acredito nisso, para dentro da minha comunidade. O legal é deixar um convite também para o pessoal que quer apoiar o projeto, né? A gente, Verdade, caminha, isso. né? Entra em contato. Conhecer o Vai espaço, encontrar, nos conhecer, né? Entra em contato com a A gente. gente quer que através desse passo que tudo seja da maneira mais transparente possível. Né? Isso, com transparência, tudo correto, Isso. direitinho, né? Isso aí. É um projeto que visa alcançar vidas, né? Crianças, principalmente crianças, né? E através disso, famílias, eu acredito muito nisso. Famílias sendo transformadas através Uma do sociedade esporte. sólida é uma família sólida, né? Exatamente, através do esporte, através do jiu-jitsu, famílias sendo transformadas com as crianças junto, porque a gente entende que se não fosse a igreja, que eu falo a igreja, quando me refiro à igreja, eu quero falar de Cristo, né? O corpo, é verdade. Se não fosse isso, a sociedade estava muito Muito pior. muito pior. Porque hoje, numa cidade que nem do tamanho de Caxias do Sul, existe aquela estatística da criminalidade que talvez se a gente for procurar a fundo, a gente vai dizer, nossa, a estatística é alta, né? Mas seria muito pior se não Muito existisse o corpo de Cristo aqui em Caxias. Então eu acredito que as autoridades aí são muito agradecidas ao povo evangélico que Sim. faz esse trabalho de comunidade, alcançar pessoas que talvez muitos não querem. Mas aí tá lá um filho de Deus que chega até essas crianças, alcançam essas famílias, e a gente, com certeza, existem várias histórias aí de muitas pessoas que têm as suas vidas transformadas, né, através do esporte. Com certeza. E tem alguma história para nos contar aí, Cristiano? De famílias, de vidas, ou talvez até de alunos que tiveram vida transformada através do esporte? No dia a dia, a gente percebe que quase todas as famílias elas são impactadas pelo projeto, né? Uhum. Porque às vezes as crianças chegam lá com problemas dentro de casa e tu vê assim, normal, né? A criança se sente amada, acolhida. Então, né, a gente hoje com 180 alunos, a gente vê que as crianças mesmo, elas amam ir ao projeto, né? Quando elas faltam treino é porque os pais não conseguem levar, alguma coisa assim. Pensar numa história que aconteceu, né? Que no projeto em Caxias, eu posso pegar os meninos da Casa Lar. Eu vou pegar eles mesmo como exemplo, né? Porque, pensa, eles não estão com a família, né? Eles não estão com a família. Alguns com a família, às vezes, com problema, né? Prisão, cárcere, enfim, alguma coisa, um problema, assim. Alguns sem pai, sem mãe. Mas a gente vê, o Adair é um exemplo claro disso, né? A gente vê o Adair, que esse menino aí que o Zabala falou, ele é um exemplo claro disso de transformação. Por quê? Porque ele tá na Casa Lar, muitos passaram pela Casa Lar, mas só passaram, né? Então Não faz muito não sentido fez muito só sentido. passar, né? Muitos vê até como, vamos dizer assim, uma pena estar na Casa Lar, como um castigo. E esse Adair foi um menino assim que ele realmente entendeu que o jiu-jitsu para ele foi um refúgio, foi algo transformador, foi algo assim que ele pratica aquilo com gosto, vai para campeonato e agora na metade do ano ele vai receber a faixa azul, o Adair, que é a primeira faixa de adulto que a gente chama, né? Então ele recebendo a faixa azul, ele vai poder agora começar a trajetória dele dentro da arte marcial, já focando para sua carreira em adulto, né? Deixa de ser criança, né? Passa de 15 anos para 16 anos, jiu-jitsu com 16 anos vai se tornando, né? Ali juvenil para adulto. Então, o Adair é um exemplo, porque eu olho para os outros meninos, né, há 6 anos atrás, que tiveram a mesma oportunidade que o Adair, e não agarraram essa oportunidade. Viram, tem que pagar a flexão, tem que fazer o exercício, tem que fazer aquilo. E o Adair não, o Adair foi um menino assim, que é um exemplo mesmo, Disciplinado. né? Disciplinado. Então ele pega a chave, monta o tatame, ele ajuda, né? Entre outros tantos, né, que a gente poderia citar aqui, né? Outros meninos, mas por ser um improvável, que seria aquele que diz, não, esse não vai dar certo, ele é um dos meninos assim que tem sido assim uma referência pra gente, né? O irmão do Adair, o Osmar, da mesma forma, né? Saiu com 18 anos, né? Hoje é casado, se converteu, entendeu? É missionário dentro da igreja Assembleia de Deus, né? Se não me engano, Fazenda Souza Flores. Agora estou em dúvida na cidade. O esporte, né? Mas tu vê assim, então lá atrás foi plantado algo na vida deles que eles estão colhendo agora. Então, né?
muito bom, né, fazer parte dessa transformação. Né? Bom. Dá certo. Dá certo. Já deu certo. Já né? deu, né? Verdade. Então a Já gente deu quer certo. dar continuidade nisso, Aham. né? Continuidade. Que mais vidas possam ser Isso. alcançadas, né, através do projeto. Mais famílias, crianças, né, possam ser alcançadas. Eu tenho, assim, né, na minha mente, que quando o cara investe, né, num jovem, né, eu fico pensando, né, o Miguel, meu filho de 9 anos, quem vão ser os amigos deles, né? Uhum. Ele não vai viver a vida inteira com amizade dentro da igreja. Vai conhecer lá Isso, fora. Isso, né? Que mundo que ele vai ter lá fora, né? Então, eu acredito que quando a gente investe numa criança, num jovem, antes de ele conhecer a delinquência, a gente está investindo na sociedade. A pessoa que nem me conhece tem uma maior segurança. Eu trabalhei bastante tempo como educador social na área dentro de presídio, sabe? Uhum. Vários presídios no estado, segurança máxima. E aqui em Caxias, quando a gente teve no apanhador, isso há 10 anos atrás, quando o Miguel nasceu, eu dei uma aliviada, sabe? Que eu conheci um menino de 19 anos de idade que ele pegou 30 anos de cadeia. Eita. E filho de médicos, Uhum. né, de uma família bem... um padrão de vida bem bacana, skatista. Estava no parque, os macaquinhos andando de skate, e 2 moleques da quebrada convidaram para dar um rolê, né? E pegar um carro. E eles vieram a matar um médico nesse assalto. Meu Deus. Cada um pegou 30 anos de cadeia. Né? Foi um fato que repercutiu muito. E daí eu sempre falo, quando a gente ia à escola e tal, eu sempre falo para as crianças, tomar cuidado com os convites, né? Então, a gente quando faz isso, tá, tipo, as pessoas que vão ser beneficiadas, né? Com crianças, com jovens não se tornar delinquente, a gente não conhece, mas sabe que dá certo. Sabe que famílias vão ter uma segurança a mais no dia a dia, no ir e vir, né? Claro. Então Uhum. quem ganha é a sociedade, né? Isso é verdade. Quem ganha é a sociedade. Algumas considerações mais aí? Nossa, eu fico impactado, cara. Por mim, eu vou aqui, cara. É muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Um testemunho bacana, né, cara? Que serve como incentivo para aquele que está nos assistindo a se engajar, né, no social de fato, né? No esporte, seja na área que for. Mas se engajar para a gente fazer a diferença nesse mundão aí, né? É que não basta só a gente querer um Brasil melhor se a gente não colocar as mãos ou arregaçar as mangas, como a gente fala, e trabalhar junto, né? De alguma forma ou de outra, né? Investindo já é uma maneira de estar fazendo junto, porque às vezes tu não pode estar lá, mas tu pode investir. Pode ser um participante, né? Pode ser um participante. E aí, participando, os frutos que vão ser colhidos lá, automaticamente ele também está colhendo os frutos. Porque ele está fazendo parte do projeto, né? E a gente vem aqui pedir encarecidamente, né, para quem tiver interesse, né, William, de nos ajudar na causa, né? E vai ser muito bom, cara, porque aquele que investe no reino de Deus também, ele também tem sua pedrinha na coroa, também faz parte do galardão. Colhe os frutos também. Colhe os frutos também. E é um projeto sério, é um projeto muito guiado por Deus, da parte de Deus, e se tem Deus, a gente tá junto, né? Nós estamos juntos. A gente aqui da JF tá engajado a ajudar, a participar, a trazer pessoas. Pode contar com a gente, Sabala. Show de bola. Isso aí vai dar muito bom. O Jiu-Jitsu for Jesus tem rede social? Tem. É Jiu-Jitsu for Jesus, né? Como você procura mesmo aqui. Deixa eu achar aqui para ver se é um pouquinho diferente. Depois a gente põe lá Nós colocamos, na descrição. Né? Isso, colocamos. A gente deixa na descrição ali. É jiu-jitsu.for-jesus, tá? .for-jesus. Isso, né? O for ali é como, né? F-O-R. Né? Isso. Tem nosso Perfeito. Instagram. Para as pessoas ir lá dar uma olhadinha. Isso, né? Estão convidados para conhecer o espaço. Exatamente. Treino, nós temos treino terça, sexta e sábado. Nós temos treino de crianças, treino para adulto. Então, assim, fica o convite para todo mundo que quiser conhecer. Algo que é legal falar é que todos os nossos professores são voluntários. Né? Sim, nossos muito professores importante. Não são assalariados. Eles são voluntários, desde o nosso mestrão, né, que é o Roberto, eu, Zabala, todos os nossos colaboradores, eles são voluntários. Então, eles dedicam do seu tempo, dedicam dos seus recursos para estar lá. Né? Então, nós temos necessidade de kimonos, nós temos necessidades, né? Lanche, por enquanto, a parte ali nós estamos suprido, né? Que bom. Então, isso está tranquilo. Nós recebemos algumas cestas básicas que veio lá do Emirados Árabes, de alunos que foram formados pela gente, estão nos Emirados Árabes. A Embaixada Árabe mandou 600 cestas básicas a cada 2 meses.
Olha que legal. Então, porque viu, né, que isso vai nos mandar tatames também para a gente conseguir desenvolver mais o trabalho, mas sempre tem chegado alunos novos, né? Chega criança, A chega demanda sempre adolescente, aumenta, então, né? principalmente porque para treinar com a gente não tem custo. Então, não é como uma academia, vamos dizer assim, voltada para isso, né? E nada contra, né? Tem essas academias que Sim, sim. é só mensalidade. Mas nós não. O que precisa para treinar? Primeira coisa, vontade, ir treinar. Como que eu faço? O aluno às vezes pergunta, como é que eu faço para treinar? Gente, você pode ofertar R$1 ou 1 milhão, não importa, né? Aquilo que você propôs no coração, você pode ajudar. Então, nós não temos essa ideia de cobrar, nós não temos uma mensalidade, né? Então, todas as famílias são bem-vindas, né? Nós temos filhos de médico treinando, filhos de advogado, mas nós temos também pessoas que são de baixa renda. E tá tudo junto dentro do tatame, entendendo que nós somos parte de um corpo, né? Show. Cristiano, se daqui a pouco agora tem alguém que está nos assistindo agora, se interessou, porque a gente falou muito em criança, e daqui a pouco agora a gente falou que também tem adultos que treinam com vocês. Aí ele está olhando e dizendo, poxa, eu queria entrar num negócio e talvez é isso aí que eu queria fazer. Ele deve estar pensando, como que eu faço? Entro em contato com alguém, aonde que eu posso ir? Pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, né? Tanto eu vou responder, ou através do meu celular também ali, eu posso deixar depois no meu WhatsApp, A gente né? deixa na descrição. Deixa na descrição. Mas assim, é treino terça-feira às 20 horas e sexta-feira às 20 horas, né? Então assim, nós dois treinos, ou sábado de manhã às 10 horas da manhã. Então é só ir lá, né? Vai fazer uma aula, vai ser muito bem recebido, né? Assim, fique tranquilo, porque é um processo, né? A gente aprende a engatinhar, caminhar, o jiu-jitsu, arte marcial, você vai aprender. Seu corpo, ele é dinâmico, ele funciona, né? Então vamos aprender com 50, 40 anos, dar uma cambalhota, girar, dar uma estrelinha, legal, né? Sair do sedentarismo para quem quer também, às vezes, eu quero por saúde, vai que vai ser muito bom. Quero levar meu filho, minha filha, vai. Eu sempre digo que o verdadeiro empoderamento é dentro do tatame. Porque ali a gente dá poder para a menina se defender, ali a gente ensina que a mulher ela tem que ser valorizada. Nós respeitamos nossas meninas, né? Eu trato todas as minhas alunas como se fosse minha filha, né? Que eu tenho 5 anos. Então não é um empoderamento só de palavras, né? A gente ensina mesmo, né? Se você pesquisar aí, quem está em casa pesquisar, menina que se defende com jiu-jitsu, você vai ver milhares de meninas que usaram o jiu-jitsu para se defender, então isso é importante. Nós ensinamos defesa pessoal também, nós ensinamos jiu-jitsu com kimono e jiu-jitsu sem kimono, então a gente ensina, né? Era isso que eu ia te perguntar. Daqui a pouco a pessoa diz, mas eu não tenho kimono, e o kimono talvez seja caro, mas eu queria aprender. Não tem problema. Não tem problema. A gente tem alguns que a gente consegue emprestar, às vezes é muito grande, muito pequeno, mas também assim, pode fazer aula sem kimono, não tem problema, né? Isso não vai ser algo que vai impossibilitar ela, né? E se daqui a pouco ela diz assim, e quanto que eu preciso pagar por mês? É uma oferta voluntária, né? Olha aí. Assim, Viu, aquilo que você entender, quero ajudar com R$20 por mês, deixar de tomar uma Coca-Cola por semana para ajudar, tá bom? Não posso, não estou em condições, estou desempregado, tá tranquilo também, posso ajudar com tanto, é aquilo a gente não coloca valor, né? Porque é para a pessoa se sentir bem à vontade mesmo, né? Se 21 anos Deus nos sustentou até aqui, se a gente tá não vai ser agora, né? Tá tranquilo. Então, né? A gente está bem tranquilo em relação a isso, né? Então Deus tem suprido, assim como cuida do lírio, assim como cuida dos pássaros, né? Tem cuidado da gente, né? Que bom. E sempre vai cuidar. Sempre. Sempre vai cuidar. E aí, Rogério? Suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. Cara, eu só tenho a agradecer, sabe? Porque eu vi, quando eu entrei dentro desse estúdio aqui, né, vim conhecer o espaço do Felipe aqui, eu vi uma oportunidade, né? Uma palavra que Deus falou muito comigo, né? Eu viajo muito, sabe? Viajo. Então tu tá no lugar certo. Imagina um cara que viaja sem sair do lugar, sabe? Sim, nós sabemos. E Deus fala muito comigo através do natural, de coisas naturais para entender o espiritual, né? Sim. Isso aqui é um network, né? Eu vi, eu acendeu mais a chama ainda de tudo isso acontecendo, inauguração, sabe? Toda aquela coisa, as pessoas sendo honradas, sabe? Vendo, assim, brilhando o olho de todo aquele que vai ajudar nesse projeto aí, sabe? Eu vejo isso. Me alegrei muito. Já visualizamos pronto, né? Exatamente, pronto. Sabe? Só tenho a agradecer. Porque sei que a vida é feita de escolhas, né? É verdade. Escolhi as pessoas certas, né? Meu network, né? Deus me falou muito nisso. Te conecta as pessoas certas que tudo que tu for fazer vai dar certo. Então, escolha é negar, né? Se negar de estar em tal local, tal pessoa, tal amizade,
entender bem qual que é a associação que eu vou fazer, né? Porque da mesma forma que a gente está dando a cara aqui publicamente, né, a gente quer ter pessoas de caráter junto com a gente, né? Para que as coisas venham fluir, para que ninguém seja envergonhado, né? Isso aí, em nome de Deus seja honrado. Esse daí é o fundamental, né? Então, estou muito alegre. Que Muito bom. alegre. Que bom. Eu deixar só um recadinho, né? Sempre gosto de dizer, Jesus foi o maior faixa preta que pisou na terra. Olha aí. Porque ele venceu a morte, né? Deu armlock em Satanás e nos deu a vida eterna. Então, Jesus praticava, né? Quando Jacó também, quando deu uma chave de perna no anjo, né? Uma leg lock, né? Então, assim, Davi, quando pegou o leão, né? Lá é jiu-jitsu, né? Mata leão. Então, assim, a Bíblia Urso, fala do leão. jiu-jitsu, o urso. Então, assim, treinem com a gente, sabe? Vem conhecer o espaço, gente. Vocês vão ver que assim, ó, é fantástico, né? Então, agradecer também a oportunidade, né? De estar aqui. Hoje eu sou realizado com o que eu faço, né, através do jiu-jitsu, mas principalmente ver um sorriso no rosto de uma criança, né? Olha aí. Ver ela sendo transformada, isso é o que nos dá, nos alimenta. Esse é o nosso salário, né? A gente vê a transformação de uma vida, de uma alma. Obrigadão pela oportunidade também de estar com vocês aí. Amém. Eu agradeço. Obrigado, Zabala. É top. Obrigado. Obrigadão. Valeu, Guilherme. Gente, falou, Felipe. É um prazer estar com vocês É isso aí, levando o nome de Jesus a todo canto, seja no esporte, seja nas finanças, seja no podcast, seja onde for. Vamos pra cima. Obrigado, Rogério. Obrigado, Cristiano. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, guiando, que vocês possam ser cada vez mais guiados pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. E sempre vai existir barreiras que vão se levantar, porque o nosso adversário ele nunca está feliz, né? Mas sintam-se forte, cada vez mais forte, com Cristo juntamente com vocês. Nada vai abalar vocês, porque vocês têm Cristo aí dentro de vocês e eu quero parabenizar vocês dois pelo coração enorme que vocês têm. Gente, não é qualquer pessoa que faz o que vocês estão fazendo. Então, eu me sinto muito alegre, muito honrado por conhecer a vida de vocês e saber que Deus escolhe pessoas e pessoas certas para fazer as coisas certas. Que Deus abençoe cada vez mais vocês, não desanimem, sigam firme aquilo que Deus colocou no coração de vocês dois, que aonde quer que vocês forem, pode ter certeza, Deus está junto de vocês e nunca vocês ficarão desassistidos. Amém. Jesus sempre vai, Deus vai sempre levantar alguém para estar junto com vocês, seja nós aqui da JF, seja você que está nos vendo agora, Deus vai levantar alguém e vocês vão estar sempre assistido por alguém e esse projeto ainda vai voar muito alto. Muitas famílias, muitas crianças vão conhecer Jesus e vão ter a vida transformada através da vida de vocês dois. Muito obrigado, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. Nós agradecemos vocês aí que tirou esse tempinho também para nos assistir. Gente, vamos entrar junto nesse projeto? Você é nosso convidado para estar junto. Jesus, não é Jesus, viu? É Jiu-Jitsu for Jesus. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe cada vez mais. Obrigado por vocês terem ficado até esse período de tempo com nós. Um ótimo restante de semana. Muito obrigado por tudo isso, gente. Histórias bacanas nós vimos aqui. E sejam muito bem-vindos quando vocês quiserem voltar aqui para nos trazer mais histórias, viu? Obrigado. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau.